Tesouro Selic 2025 ou Tesouro Selic 2027? Essa é uma dúvida que as pessoas que estão começando a aplicar no Tesouro Direto, elas têm. Vou mostrar aqui para você. Quando você vai escolher lá o seu título, aparecem essas duas opções: Tesouro Selic 2025 e Tesouro Selic 2027. E aí, como é que você escolhe? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu vou explicar 3 passos pelos quais você deve passar para poder entender como funciona o Tesouro Selic e a partir daí você tomar a melhor opção para você. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo aqui não é nenhuma indicação de investimento para você optar por Tesouro Selic, seja ele 2025, 2027 ou seja qualquer outro ano. Na realidade, eu estou falando aqui, eu estou trazendo um conteúdo educacional para que você entenda o funcionamento e a decisão, quem toma é você. Então vamos lá, primeiro, dar uma olhada aqui em como aparece a taxa. A taxa aparece Selic mais uma determinada taxa pré-fixada, certo? E aí, se você não sabe o que é pré e o que é pós, aqui na descrição desse vídeo tem um curso básico de investimento gratuito, que é meu curso básico de investimentos, que está aqui. É só você se inscrever e fazer, você vai aprender direitinho o que é pós, o que é pré, o que é DI e tudo mais. Mas assim, no nosso caso, você está fazendo a escolha por uma aplicação que rende uma taxa pós-fixada, que é a Selic, e uma taxa pré-fixada, que é esse valor fixo aqui, que no caso, na data que eu estou consultando aqui, estava em 0,0632% ao ano. Tá? E antes de mais nada, o que é a Selic? A Selic é aquela taxa básica de juros que o Banco Central estipula a cada 45 dias, certo? Então, a cada 45 dias, o Banco Central vai lá e diz que a taxa de juros deve ser XYZ. Para quê? Com o objetivo de manter a inflação dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, tá certo? Então, você vai lá, o Conselho Monetário Nacional diz qual é a meta da inflação, o Banco Central olha lá o cenário interno, vê a taxa de câmbio, vê o cenário internacional, vê a dívida pública e aí ele sai com a taxa Selic. E por que ela é pós-fixada? Porque você, no começo da aplicação, você até sabe qual é a taxa aproximadamente para até a data da próxima reunião. Só que a próxima reunião, quer dizer, ela será no máximo em 45 dias. Vamos supor que já tenha passado 40 dias da reunião anterior, só faltaram 5 dias para você fazer a escolha. Então, aliás, para que haja uma nova reunião e pode ser estabelecida a manutenção ou a mudança dessa taxa. Então, a taxa pode mudar, pode subir, pode cair, enfim. Quem vai decidir isso é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, certo? Muito bem. Então, você só vai saber, imagina que você está fazendo uma aplicação para 2 anos ou para 3 anos, você não vai ter como saber qual é a taxa Selic durante todo esse período. Por isso que ela é chamada de pós-fixada. Ela, embora seja acordada com você no momento da contratação, quer dizer, você fechou um acordo que você vai receber a taxa Selic, você não sabe qual será o valor da taxa Selic. Pois bem, e ela tem ainda um componente pré-fixado, que é esse aqui que eu falei, tá certo? Que é esse pedacinho aqui, que eu estou grifando aqui agora, de juros, tá? Que é uma taxa de juros fixa. Então, quando você aplica no Tesouro Selic, você vai ganhar Selic mais alguma coisinha. Essa coisinha, ela já foi menor, tá? E ela está reduzindo, mas ela já chegou em função de um descasamento aí entre as taxas de juros que o mercado estava querendo e a que o Banco Central estava praticando. Essa diferença, essa taxa fixa, ela já chegou aí a um percentual de quase 40%, tá? 0,4, quer dizer, 0,4%. E isso aqui
ela está em 0,40, vamos dizer assim, quase. E aqui ela está em 0,06, certo? Então ela está bem menor aqui para a opção do Tesouro 2025. Agora vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Qual é a principal diferença aqui do Tesouro Selic 2025 para o Tesouro Selic 2027? Aí você vai dizer, é essa taxa adicional. Bom, esse é o primeiro ponto, que é a taxa adicional de 0,6 alguma coisa para 0,14. Para 0,14. Então é 0,06 para 0,14. Então a taxa para a operação de 2027, ela é a taxa fixa, é mais do que o dobro da taxa fixa do Tesouro Selic 2025. Aí você vai dizer assim, opa, então eu vou para o 2027. Bom, aí você vai ter que ter cuidado. Por quê? O que acontece? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu comento sobre marcação a mercado. É um pouco mais sofisticado e aqui também eu vou deixar um outro vídeo que é explicando o que aconteceu quando essa taxa fixa, ela aumenta. Então, quando ela aumenta, ela causa uma perda no valor do título se você for fazer o resgate do título antes do vencimento. Se você levar o título até o final, até o vencimento, não existe esse risco, tá? Então, se você pretende ficar com o título até 2027, por exemplo, não tem problema nenhum, você vai ganhar esse 0,14 aí que está combinado, ou a taxa que estiver combinada no dia que você for comprar, porque essa taxa aqui pode não ser a mesma do dia que você vai fazer o seu investimento. Ela flutua, ela varia, certo? Muito bem. Então, qual é o principal problema? Quanto mais longos os títulos, mais risco eles trazem. E por isso que existe um prêmio. E aí vamos lá. Qual é o prêmio, Beto? O prêmio é esse daqui, ó. O Tesouro Selic para 2025, ele tem lá 0,06. E o Tesouro Selic para 2027, ele tem 0,14. Ou seja, ele te dá um prêmio, ele dá um prêmio para você a mais, tá? Para você aplicar numa operação de um prazo mais longo. Em contrapartida, ele tem um risco adicional. Outra coisa, se você já sabe que você vai passar mais do que esse período aí de 2000, quer dizer, se você sabe que você vai ficar com o título para além de 2025, o que acontece? Se você tem isso em mente, se isso já está certo com você, vale você considerar adquirir o título mais longo. Por quê? Porque se você adquirir o título mais curto, quando ele vencer, você vai pagar o imposto de renda e você vai ter que aplicar a diferença, o que sobrou para você, pelo período restante que você tem para aplicar. No caso do 2027, você deixa o imposto de renda só para o final. E aí você tem um ganho. O ganho é marginal, é um ganho pequenininho, né? Porém, ele existe. Então, você só vai pagar o imposto de renda no final da aplicação, certo? Então, quais são os pontos que você deve tomar em conta? Primeiro, o título 2027 ele traz um pouco mais de risco do que o título 2025. Outro ponto, a taxa que está remunerando aqui, ela tem um percentual pré-fixado, que é essa taxa de juros fixa aqui, que a gente já conversou, essa daqui e essa daqui, e na realidade, a base dela é a taxa Selic, que é uma taxa pós-fixada, mais esse percentual pré-fixado que eu acabei de mostrar para você. Finalmente, quando você compra o título mais longo e você vai com ele até o final, ou pelo menos se você vai aplicar por um período superior a 2025, se a sua expectativa é resgatar num período superior a 2025, ou então se você tem dúvida com relação a isso, vale considerar
vale ponderar aí, sopesar aí a diferença do risco, né, com relação à alíquota de imposto de renda que você vai pagar, que na realidade a alíquota não altera, mas se você for passar um período superior a 2025, ele vai no vencimento, que vai ser no vencimento aqui, vamos dar até uma olhada quando é que ele vence aqui, o título, aqui, cadê? Só um minutinho, a gente vai ver aqui, olha, ele vence em março de 2025, 1º de março de 2025. Então, o que acontece? Nesse caso, tá, você vai pagar no dia 1º de março de 2025 o imposto de renda do período sobre o rendimento do período que você começou a aplicar até o dia 1º de março de 2025. E aí você vai fazer uma nova aplicação e vai ter um novo imposto lá na saída. Se você vai direto até 2027 ou ainda que você vá até 2026, por exemplo, você só vai pagar o imposto de renda em 2026. Bom, e eu vou colocar aqui também, como eu falei, um vídeo explicando sobre essa questão do risco, para que você fique atento para fazer a sua aplicação. Bom, então esse era o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aí se você já aplica no Tesouro Selic, se você optou pelo 2025, se você optou por 2027 e se você ainda não fez sua inscrição no canal e você gosta do conteúdo de economia, finanças pessoais, investimentos e sistema financeiro, inscreva-se e marque o sininho de notificações, porque aí a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!